Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos ver agora um exemplo de como se construir os estados físicos para um sistema de partículas idênticas. No último vídeo eu mostrei para vocês o procedimento que a gente faz para poder construir os estados físicos, que são aqueles estados de número de ocupação, que foi a última coisa que eu comentei com vocês no último vídeo. E por conta disso, vamos fazer agora um exemplo, só para poder mostrar de fato a construção explícita de algum estado. No caso, o exemplo aqui que eu vou resolver com vocês é de um sistema de 3 partículas, no caso 3 partículas idênticas, com propriedades A, B e C. Então, cada uma dessas 3 partículas só podem ser encontradas, nesse meu exemplo, com uma dessas 3 características, A, B ou C. Bom, levando em conta que sistemas de partículas idênticas são separadas em bósons e em férmions, evidentemente a gente tem que fazer essa construção para bósons e para férmions. Vamos começar com férmions, porque para férmions vai ser muito mais rápido. Isso porque, vamos lá, lembrando, férmions são partículas de spin, são partículas, sistemas de spin semi-inteiro e que tem que ter o estado totalmente antissimétrico. Então, necessariamente, todos os estados físicos têm que ser estados em que cada partícula tem uma propriedade diferente. Elas não podem ter as mesmas propriedades. No caso, o conjunto todo de propriedades não pode ser igual, porque senão, se o estado for antissimétrico, esses estados, os estados físicos relacionados a esse teriam que ser zero, o vetor nulo, que não faz sentido para a gente. Nesse sentido, como a gente tem 3 partículas e somente 3 propriedades possíveis, só existe um estado físico possível, que é o estado em que cada uma das partículas vai estar em uma dessas configurações. Então, esse aqui é o único estado físico para a gente para um sistema de férmions de 3 partículas, de 3 partículas idênticas que são férmions com essas 3 propriedades daqui. Então vamos lá, como é que a gente faz para construir esse estado? Primeiro, a gente começa com um ket genérico em que cada uma das partículas vai possuir uma dessas propriedades. Então vamos começar com o A, B, C. E claro, vale aqui a ênfase, esses 2 estados são diferentes. Esse estado daqui é um estado totalmente antissimétrico nesse nosso contexto, de partículas idênticas em que cada uma dessas partículas possui uma dessas propriedades. Esse estado daqui, ABC, é um estado em que a primeira partícula tem a propriedade A, a segunda tem a B e a terceira tem a C, ok? Então são diferentes. E aí como é que a gente faz para poder construir o nosso estado de número de ocupação? O que a gente faz é, a gente aplica o nosso operador A nesse cara daqui. Aí a gente vai pegar esse estado de número de ocupação relacionado a esse representante daqui, ok? Vamos lá, a atuação do A nesse cara como é que ela é de fato. Então, primeiramente, vai aparecer aqui um 1 dividido por n fatorial, que aqui no caso é um sistema de 3 partículas, 1 dividido por 3 fatorial, que é 6. E agora vão aparecer todos os estados que são permutações desses daqui. Levando em conta que toda permutação pode ser construída a partir de permutações simples, a forma mais fácil de construir esses estados, fazendo todas as permutações, é ir fazendo as permutações de permutações simples em permutações simples. Porque cada permutação simples tem paridade bem definida, que é ímpar. Então, para construir esse cara daqui, a gente vai ter que, no caso, fazer todas as 6 permutações que existem desses estados, e a gente pode fazer isso sempre indo de permutações simples em permutações simples, só trocando o sinal mais, menos para cada permutação que a gente fizer. É a forma mais direta. Então, vamos lá. O nosso primeiro vai ser esse daqui, ABC. Agora, permutação simples, menos, aí sei lá, BAC. Fiz uma permutação aqui. Agora, mais uma permutação simples, então inverte o sinal. Vai ficar agora, por exemplo, um BCA, ok? Agora, menos, fazer mais uma permutação, então CBA, mais, fazer mais uma permutação, CAB. E aqui ainda vai ter que ter uma permutação. Certo? E eu sei que tem que ter uma permutação, por quê? Porque tem que ter 6 aqui, que é o n fatorial. Qual que está faltando? Olha só, aqui a gente tem dois estados que começam com B, 2 estados que começam com C, mas só um que começa com A. Então, a que está faltando agora é a que começa com A, que seria equivalente a gente trocar este com este daqui, o A com o C, ou seja, menos ACB. Então, tá aqui, esse é quase o nosso estado de número de ocupação. Por que quase? Porque, lembrando, os nossos estados de número de ocupação, eles são definidos de forma a serem normalizados. Então, na prática, a gente só tem que acertar aqui esse fator, 1/6, para que seja um estado normalizado. Mas isso é fácil de fazer. Como é que a gente faz? Depois de construir, aplicando o operador de antissimetrização ou de simetrização, se for no caso de bósons, depois que a gente faz a gente coloca aqui uma raiz. Então, agora sim,
esse é o nosso estado de número de ocupação para esse exemplo daqui. Ok? Existe algum outro estado de número de ocupação, independente desse, né, que, no caso, também é um estado de 3 férmions idênticos com essas 3 propriedades? E a resposta é não, porque os estados têm que ser totalmente antissimétricos. Então não tem nenhuma outra forma de colocar aqui propriedades que são diferentes. Né? Qualquer outro tipo de estado de número de ocupação que não seja esse, vão ter que ter, né, propriedades iguais às partículas. Então, vamos construir agora para os bósons. Como é que são os estados, né, desse sisteminha de 3 partículas, agora partículas de spin inteiro, com essas 3 propriedades. Né? Bom, vamos começar com um estado análogo a esse, só que para bósons, ou seja, vamos começar com um estado que tem uma partícula com a propriedade A, uma partícula com a propriedade B e uma partícula com a propriedade C. Como é que fica a construção desse cara? Né? Mesma lógica. A gente vai aplicar o nosso operador de simetrização em um representante, que aqui eu vou escolher o A, B, C, e depois a gente vai normalizar esse cara daqui. Ok? Que vai ser basicamente colocando uma raiz igual eu coloquei aqui em cima, sem nenhum tipo de segredo. Ok? E, bom, né, como é que vai ficar esse estado então? Na prática vai ficar igual a esse que eu já fiz com vocês, com a diferença que não vão ter sinais negativos. Vai ser tudo positivo. Por quê? Porque aqui a gente já somou em todas as permutações, né, para sistemas de partículas com 3 partículas, né, cada uma delas com uma dessas propriedades. Só que agora, né, o operador S ele não inverte de sinal para cada permutação ímpar. Consequentemente, está aqui, né, o nosso estado totalmente simétrico associado, né, a essas propriedades. Então, está aqui o nosso primeiro estado de número de ocupação para um bóson, né, um sistema de 3 partículas, né, 3 bósons, né, enfim, desse contexto que eu passei. Né, vamos lá. Existem outros estados independentes a esse, de número de ocupação, para esse sistema de 3 partículas? E a resposta é sim, porque bósons não tem nenhum problema de estarem no mesmo estado. Okay? O estado tem que ser totalmente simétrico. E isso, né, não gera nenhuma dificuldade quando você tem estados, né, quando você tem partículas com as mesmas propriedades. Então, vamos pegar o estado mais fácil, o mais óbvio, que vai ser as 3 partículas com a mesma propriedade. Sei lá, as 3 com partículas com a propriedade A. Como é que a gente faz para construir esse cara? A gente vai, né, vamos lá, operador de simetrização aplicado em um representante, que é o A, e depois a gente normaliza. Né? Agora, percebam que permutar essas entradas vai ser sempre não fazer nada, ok? Consequentemente, o S atuado nesse cara vai dar o quê? Vai dar ele próprio. E esse cara, por hipótese, já é no caso, né, um estado normalizado. Então, tá aqui, né, construído o mais direto, né, estado de número de ocupação. E vamos pegar agora um intermediário, que é 2 partículas com alguma propriedade, sei lá, a propriedade A, e uma partícula com a propriedade B. Ok? Só para poder pegar os 3 casos. Todo mundo na mesma configuração, né? 2 na mesma configuração, ou, né, enfim, nenhum na mesma configuração. Vamos lá, como é que a gente faz? Mesma coisa, S atuado em algum representante. Vamos pegar o representante A, B. E aí a gente faz todas as permutações, soma neles e, enfim, divide pelo número de permutações que aparecer. Né? Bom, levando em conta que é um sistema de 3 partículas, aqui vai aparecer então o nosso 1 sobre 3 fatorial, vulgo 6, ok? E aí, né, a soma de todas as permutações desses caras. Agora, percebam que para qualquer estado que possuem 2 A's e um B, sempre vai ter a permutação de trocar A com A, que vai gerar exatamente o mesmo estado. Então, para cada estado aqui, você tem uma permutação que leva ele nele próprio. Ou seja, na prática, né, somar em todas as permutações, que aqui são 6 possíveis, é a mesma coisa de fazer 2 vezes, e aí você faz permutações somente entre A's e B's. Ok? E aí é o jeito mais direto. Okay? Ou seja, o AB, depois o AB, e depois o BA. Percebam, deveria aparecer outros 3 estados, mas esses outros 3 estados são obtidos, né, permutando A com A. Ok? E aí, vamos lá, ó, 2 vai cortar com 6, vai dar 3. Né? Esses estados de número de ocupação, eles sempre vão manter essa tendência daqui, que é, né, 1 dividido pela quantidade de estados que estiver aqui dentro. E agora, como a gente quer normalizado, o que a gente faz? A gente pega esse número de estados e coloca ele dentro da raiz. Então tá aqui, né, mais um estado de número de ocupação. E aí a gente pode fazer as mesmas construções, né, agora com 2 partículas com a propriedade B e uma com a propriedade C. Perceba que vai seguir a mesma lógica aqui, só trocando os nomes. Na prática, né, esse procedimento que eu fiz para esses estados meio que cumprem, né, todas as possibilidades, no caso, para esse nosso sistema de 3 partículas, com essas 3 propriedades,
né, enfim, todos os estados de número de ocupação, ok? Com isso, vou finalizando o vídeo de hoje. Né? Meu objetivo aqui era realmente mostrar como é que a gente constrói, né, um exemplo de construção desses estados. Eu sei que muita gente tem dificuldade de pegar, né, a construção geral em termos, né, de fórmulas, né, para poder construir, a partir dos operadores, tudo acha que fica abstrato. Então tá aqui um exemplozinho para poder, né, consolidar o que está sendo feito. Ok? Então, né, vou finalizando o vídeo, volto com vocês no próximo para a gente continuar a nossa discussão sobre sisteminhas de partículas idênticas.